Luan, eu quero saber aqui, eu tava até olhando aqui no seu canal, você falou de Klabin e Suzano, né? E foi até um pouco polêmico, né? Eu ia perguntar isso agora. Você ia perguntar agora? Até um pouco polêmico, né? Porque eu tava procurando, achei, né? Você colocou aqui no título, né? Venda Klabin e Suzano, né? E cuidado com a sardinhagem, né? Por que fugir de Klabin e Suzano? Não, na verdade, é outro clickbait. Clickbait. O que acontece? Quem teve recomendação de venda, mas não foi minha. Recomendaram venda? Recomendaram venda. Porque é engraçado, né? O pessoal tá questionando agora o preço da celulose e a demanda na China. Mas em dezembro o pessoal tá falando que ia explodir a demanda. Então mudou um mês e meio já era. A empresa agora é pra vender. Então esse é meu alerta. A empresa ficou ruim agora. Então, na verdade, foi um clickbait nesse sentido. Você não vai sair vendendo porque o cara agora, por causa de um mês e meio, mudou completamente o cenário, você vai vender a empresa. Por que existe isso? Dentro dos bancos de investimento, casa de análise, eles têm uma pressão muito grande, institucional inclusive, por gerar uma rentabilidade muito acima do mercado, por o próprio giro de carteira, as corretoras estimulam para quê? Para gerar corretagem, o spread ali quando você faz uma compra e venda. Então esse é um cuidado que o investidor precisa ter. E eu tô falando que você não tem que olhar recomendações? Você tem que olhar, né, como um subsídio e entender qual pode ser o interesse que está por trás daquela recomendação, o que faz sentido ou não, o que é opinião ou não, o que está embasado em fatos ou não, mera especulação, e o investidor usa como subsídio. E aí você pega a Klabin hoje, Klabin tá muito barata, na minha visão também. Ela tá sendo negociada quanto sobre o valor patrimonial? Sobre o valor patrimonial é duas vezes e meia. Mas considerando o histórico dela... O histórico dela é muito maior do que isso, né? Lembro que 5, eu 6. já vi Klabin a 5, 6. E a China vai voltar a comprar, né? Então, claro, assim, você não vai experimentar na Klabin um crescimento exponencial. Ela é uma das mais aquelas empresas igual a Itaúsa, que você vai ter ali numa posição mais segura para receber dividendos. Inclusive está pagando bom dividendo, Klabin também, e pode pagar ainda mais se o resultado operacional crescer com o preço da celulose, né? E a Klabin já declarou que o foco dela para 2023, 2024 será papel cartão, porque isso está dando muito dinheiro para a Klabin. E ela já está virando mais uma concorrente de Irani do que de Suzano. Esse é o caminho que ela está seguindo, porque ela está vendo que isso é mais rentável. E fica menos sujeito ao preço da celulose, que é uma commodity, né? Uma commodity agrícola, que tem toda essa oscilação, a dependência cambial. Então eu concordo com essa posição hoje da Klabin, né? Teve até crítica do pessoal, o mercado reagiu negativamente quando ela anunciou o projeto Figueira, que é justamente para concorrer mais com a Irani, mas eu considero que essa vertente da Klabin é interessante. Ela vai ter resultados um pouco mais previsíveis. Acaba diversificando também a receita, né? Saindo mais da celulose. Ela já fugia bastante já da celulose comparado à Suzano, né? Mas isso é interessante. E, inclusive, né? Você olhando as projeção de preço da commodity, né? Da celulose para 2023 é de queda mesmo, né, no preço da celulose. Então a Klabin ela acaba diminuindo esse impacto, assim, digamos assim, né? Então concordo com você. E em relação a Suzano, já a Suzano ela é muito exposta em celulose, se eu não me engano é 80% da receita dela, não é? Pouco mais de 80%, mas olha, por isso mesmo que eu não tenho Suzano. Então você não... Além de não pagar dividendo, tem essa exposição agressiva na celulose. Então aí eu prefiro não. Eu tenho então, só a Klabin. Realmente seria o FUJ essa, né? Não, eu não... Não que a empresa é ruim, você... Eu nunca comprei nem vendi Suzano. Nunca entrei, né? Não fede nem cheira. Não pelo momento atual, é pelo próprio negócio, né? Fica muito exposto, o risco é muito elevado. Sim. Certo. A gente falou aqui sobre algumas ações de risco e eu vi um vídeo no seu canal que eu achei bem interessante e resolvi trazer pra cá. Na verdade, acho que eram 7 passos, mas eu quero que você me fale quais os 4 passos para se proteger de ações de empresas com golpe. Ah, tá. Interessante. Então, o primeiro passo, acho que o mais importante, o mais básico de todos é a diversificação. A gente precisa reconhecer a nossa própria ignorância. Sim. Principalmente quando se trata de renda variável. E principalmente você, eu ou qualquer um que não trabalha full no mercado financeiro. Então eu não estou ali todos os dias focado nisso. Na verdade você nem deve fazer isso, a não ser que você realmente tenha um salário, um ganho nesse segmento. Porque você deve focar na sua família e no seu trabalho. É isso que vai te enriquecer. Sim. Então,
Por isso, reconhecendo essa ignorância e a nossa impossibilidade humana de previsão do futuro, você diversifica e tem uma exposição ótima. A alocação ótima seria 5% no máximo em cada ativo. Mas você pode ter um pouquinho mais. No máximo. Você pode ter um pouquinho mais, dependendo ali da empresa. Mas diversificação. Um outro passo seria o seguinte: evitar empresas com um histórico de contabilidade agressiva. O que é uma contabilidade agressiva, Luan? É aquela companhia que, no seu balanço, ela tenta engordar os números. Ela tenta fazer alguns lançamentos ali que deixa com um aspecto mais bonitinho para o mercado, para atrair acionista. E geralmente essas empresas são do varejo. Porque o varejo precisa disso até para conseguir crédito bancário. Então, empresa de varejo seria nesse sentido. De que tem geralmente a contabilidade agressiva, porque precisa disso. E aí, empresas com história de contabilidade agressiva realmente podem te prejudicar no futuro. Pode ser uma armadilha no futuro. Um terceiro passo seria uma questão de governança. As empresas com histórico aí de gestão do grupo 3G Capital, a gente viu que tem muita armadilha. Verdade. O Buffett se ferrou também. Ele comprou Heinz junto ali com o Lehman. Tinha indicação do Lehman ali e deu no que deu. A Heinz teve alguns problemas também. Então, por exemplo, fugir das empresas que teve já a gestão do Lehman e companhia, porque historicamente a gente viu que tá dando Merlin, né? E evitar ali empresas que em algum momento da sua história já teve problema de governança. Quando você enxergou qualquer polêmica de governança, a gestão tá lesando o acionista. Vamos colocar um exemplo aqui, né? Não que eu tô atacando o Nubank, mas o Nubank, ele publicou anteriormente uma política de remuneração dos executivos que deixava claro que, na verdade, o foco era o executivo, não o acionista. Então, será que é bom ter uma empresa assim? E também, um outro passo seria você evitar empresas com IPO recente, porque ainda não teve um histórico na bolsa para ser auditada. Porque quando você abre capital na bolsa, você não tem mais todo o sigilo que você tinha antes. Tudo está sendo auditado pelo mercado inteiro. Então, o ideal é você pegar empresas que têm um histórico de pelo menos 5 anos ali, que se provou no mercado que é uma empresa realmente que se preocupa com o acionista, que segue boas práticas de governança, pra gente não cair na armadilha do IRB, né? Que ficou ali 3 anos subindo sem parar, parecendo uma pirâmide. E aí deu no que deu, né? Tinha esqueletos ali, né? Então eu acho que esses 4 passos aí seriam importantes, né? Evitar empresas com contabilidade agressiva, diversificar, evitar empresas com IPO recente e evitar aí empresa aí do histórico do Lehman para não ter outra surpresa negativa. A gente não pode garantir, mas igual eu falei, a gente trabalha com a estatística. A estatística tá contra você investir nessas empresas. Inclusive a Ambev, que já tá tendo polêmica, ainda que especulativa, a gente tem que reconhecer. Não o pessoal já vendeu a Ambev, mas é puramente especulativo. Só que o que acontece? É uma especulação que está fundada em fatos pretéritos de outras empresas do grupo. Então, esse é o problema de ficar nessas empresas com muita especulação. Então, eu não gosto. Então, essa é uma maneira de se proteger, né? Você ter critérios bem definidos nesse sentido. Você não vai evitar. É importante ressaltar que você vai se proteger, você vai ter menos chance de cair no golpe. Mas evitar você não pode, porque pode acontecer um caso Americanas que prejudicou os bancos, por exemplo. Bradesco, por exemplo. Ou seja, eu não investi em Americanas, mas eu investi em Itaú, Bradesco, ou seja, você acabou sofrendo um pouco do mesmo jeito, né? Porque o mercado é muito integrado em diversos setores, você não consegue ficar ilhado. Então, por isso a necessidade de diversificação. Inclusive, se possível, né, em outros mercados, né? Em outros mercados seria o quê? Exterior? Investir no exterior, né? Para você ficar exposto numa outra economia, num outro mercado de bolsa de valores, não ficar só exposto na economia brasileira. Isso eu considero importante também.